Amigo, beleza? Aqui quem fala é o professor Araquém e hoje a gente vai ter aula de geometria analítica. Eu vou falar para vocês sobre distância de dois pontos, tudo bem? Então dá uma olhada para cá, eu tenho o Teorema de Pitágoras e eu vou comentar sobre distância de dois pontos. Por que eu coloquei esse Teorema de Pitágoras bem aqui? É porque ele que vai embasar toda a minha explicação para vocês, tá? Eu preciso dessa informação. Lá da geometria plana, você pode olhar bem aqui, olha, que você tem três lados, um maior de todos, tá bom? E esse triângulo é um triângulo específico, que é o triângulo retângulo. Esse lado maior a gente chama de hipotenusa, esses dois menores de catetos, tudo bem? Então o Teorema de Pitágoras diz pra gente o seguinte, que esse maior lado ao quadrado é igual à soma dos dois menores ao quadrado cada um, tá? Então fica desse jeito. Esse é o Teorema de Pitágoras, tá bom? Ele só é válido em triângulos retângulos. Obrigatoriamente tem que ser retângulo, tudo bem? Bem, aqui eu tenho dois pontos no plano cartesiano, tá bom? Então, bem aqui eu tenho o eixo X e bem aqui eu tenho o eixo Y. E desses dois pontos, digamos que eu quero encontrar a distância entre eles, a linha que os une, tudo bem? Então, vou tentar fazer uma linha bem aqui, talvez não fique tão reta, mas não tem problema, tá? A linha unindo o B e o A. E agora eu vou tentar formar e calcular essa distância, que eu vou chamar de D, beleza? Para calcular essa distância, eu vou tentar gerar um triângulo retângulo para calcular essa distância, tudo bem? Então, eu vou colocar assim, ó. Fechei aqui uma linha horizontal, peguei bem aqui uma linha vertical, formou 90 graus. Presta atenção agora. De 2 até 8, a parte final é 8, a parte inicial é 2. Essa distância vai valer a subtração entre eles. 8 menos 2 dá exatamente 6. O valor desse comprimento aqui é 6. Da mesma maneira, na vertical, eu tenho 12 e o 4. 12, que é o final, menos o 4, que é inicial. Essa distância bem aqui vai dar 8. Se essa distância é 8, isso bem aqui também vale 8. Percebe que agora esse triângulo retângulo você tem dois catetos e falta encontrar a hipotenusa? Perfeito, Teorema de Pitágoras. Eu vou fazer bem aqui do lado, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. D quadrado é igual aos outros dois catetos ao quadrado. 6 e 8 ao quadrado. 6 quadrado mais 8 ao quadrado. Tudo bem? Vai ficar D ao quadrado é igual a 36 mais 64. Passa a raiz para o outro lado, 36 mais 64 vai dar 100, raiz de 100 vale 10. Alguns alunos me perguntam, professor, toda vez que a gente passa a raiz para o outro lado, não tem que ir um mais ou menos? Eu concordo contigo. Mas na geometria, quando você tem um sinal de mais e um sinal de menos, não faz tanto sentido você falar do sinal de menos. Pensa comigo, não existe nenhum lado menos 8 ou um lado menos 10, só existem lados positivos, tudo bem? Então aqui o resultado é 10, essa distância entre os dois pontos vale 10. Para finalizar, vamos tentar fazer uma fórmula junto. Imagina que esse ponto B e o ponto A, digamos assim, o ponto B e o ponto A não seja nenhum desses números, sejam letras quaisquer, tá bom? Então, para criar uma fórmula, eu vou pensar assim com vocês. Esse ponto B, ele vai ter um x, que vai ser o x do ponto B, e ele também vai ter um y, que vai ser o y do ponto B. O A, por sua vez, ele vai ter um ponto aqui que vai ser, lembrando que é o eixo x e o eixo y, tá? O x do ponto A, e aqui vai ser o y do ponto A. Acompanha, filhão. Se eu quero saber a distância entre esses dois pontos, eu vou fazer uma linha reta aqui entre eles, beleza? Linha reta entre o B e o A. Faça a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Eu não fiz essa linha horizontal e depois uma linha vertical. Vou fazer um triângulo retângulo bem aqui, ó. Linha horizontal, depois uma linha vertical. Beleza? Aqui forma 90 graus. Acompanha. Inicialmente eu fiz 8 menos 2 deu 6. Bem, aqui eu não tenho valores, então você tem o XA e o XB. Você vai fazer o final menos o inicial, tudo bem? Então aqui vai ficar assim, ó, XA menos o XB. Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Bora fazer na vertical agora. Eu tenho essa parte final e essa parte inicial. A diferença entre as duas vai ser YA menos YB. Aqui vai ficar assim, ó, YA menos YB. Lembrando que você quer calcular essa distância. Essa distância é bem aqui, ó. Tudo bem? E aí, se você quer calcular essa distância, essa diferença vai funcionar como cateto. Você pode escrever assim, ó. Distância ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado, já que é um cateto, mais YA menos YB ao quadrado, já que é um outro cateto. Para ficar perfeita a tua fórmula, que nem você encontra nos livros, você pode passar a raiz para o outro lado. Quando você tirar a raiz do outro lado, você vai ter essa estrutura bem aqui, ó. XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Beleza?
Essa fórmula que você encontra em livros e é essa fórmula que a gente chama de fórmula da distância entre dois pontos. Tudo bem? Professor, eu sou muito ruim com decorar fórmulas, eu tenho muita dificuldade. Eu posso ficar fazendo com essa versão numérica que o senhor fez aqui? Eu achei mais fácil. Pode, sem problema nenhum. Gostou dessa aula? Deixa um like aqui embaixo, coloca um comentário e essa é a fórmula da distância de dois pontos. Um abraço a todos e por hoje é só. Valeu!